Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós começaremos a falar sobre a formação e a transformação do relevo brasileiro. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Relevo brasileiro, parte 1. Galera, eu coloquei aqui, ó, que o relevo é a camada mais superficial da Terra. Isso porque a Terra tem basicamente três camadas. Nós temos o núcleo da Terra, que é a camada mais interna do planeta. Nós temos o manto da Terra, que é de onde sai o magma do vulcão. E nós temos a crosta terrestre, que é a camada mais externa do planeta. É nessa crosta terrestre onde nós vivemos. É na crosta terrestre que nós temos o relevo, que a prova pode chamar também de litosfera. O que a gente vai fazer aqui agora é entender como que esse relevo é formado e transformado. O relevo ele é formado por forças internas e externas do planeta. O relevo ele é formado por agentes internos, que pode cair como agentes endógenos, e pelos agentes externos ou exógenos, que a gente vai trabalhar ainda. Primeiro eu vou trabalhar os agentes internos. Galera, agentes internos são forças do interior do planeta que são capazes de formar e modelar novos relevos. Quais são esses agentes internos? São três: tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Primeiro, ó, sobre o tectonismo. Coloquei aqui ó, que tectonismo é o movimento das placas tectônicas. Pô, beleza. Tectonismo, movimento das placas tectônicas. Mas o que são placas tectônicas? A Terra tem mais de 4 bilhões de anos, beleza? Nós já tivemos um momento onde o planeta parecia uma grande bola de fogo, cercada de magma, um mar de magma. Do magma foi saindo vapor, e esse vapor acumulou, formando a nossa atmosfera. Com a formação da atmosfera terrestre, a temperatura do planeta começou a diminuir. E com essa queda de temperatura, o magma que cobria o planeta começou a resfriar e virar uma rocha. Ao longo do tempo, essa grande casca que passou a envolver o planeta, essa grande casca que foi formada pela solidificação do magma, começou a rachar, formando grandes placas tectônicas. E no planeta nós temos várias placas tectônicas. A placa que importa para a gente é essa daqui, ó, placa sul-americana, até porque é nessa placa que o Brasil está inserido, tá? Primeiro conteúdo aí para a prova, e foi o que eu coloquei aqui, ó. O território brasileiro está contido na plataforma sul-americana, na placa tectônica sul-americana. O que acontece, galera, é que essas placas tectônicas, como elas estão sobre o magma, sobre o manto da Terra, elas acabam se movimentando. Essas placas tectônicas aqui, ó, gigantescas, elas ainda estão em movimentação. Existem inclusive teorias, né, da deriva continental, teorias que falam sobre a movimentação dessas placas. A gente não vai se aprofundar nesse conteúdo porque não está no edital da ESA. Isso cai, por exemplo, para a SpaceX. A SpaceX cobra até sobre as camadas do planeta. Por isso que eu não aprofundei muito conteúdo, só falei quais são as camadas, o núcleo, o manto e a crosta, só para a gente ter uma noção. Mas como não está no edital da ESA, a gente não aprofunda. Mas voltando aqui, ó, essas placas tectônicas, elas ainda estão em movimentação. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, que eu marquei aí, que eu delimitei, o Brasil já esteve colado com o continente africano. Tanto é que formações rochosas típicas aqui do nosso litoral têm a mesma data geológica das rochas que ficam nesse litoral, nessa costa africana, a mesma idade geológica, tá? Então, o Brasil já esteve colado com a África, só que essas placas foram se movimentando. Enfim, essas placas tectônicas que ainda estão em movimentação, elas podem realizar alguns movimentos, como por exemplo, movimento convergente. Vou falar desse aqui primeiro, ó, movimento convergente. Movimento convergente é quando duas placas tectônicas elas vão na mesma direção, começam a se pressionar.
que é o que está acontecendo aqui nessa imagem. Duas placas tectônicas indo na mesma direção, se colidindo. E quando isso ocorre, a placa que é mais pesada, ela afunda de volta para o manto, e essa placa mais leve, ela começa a se dobrar, formando esses dobramentos. Dobramentos, para vocês, geografia, dobramento é a mesma coisa que montanha. Então, com esse movimento convergente, com duas placas indo na mesma direção, ocorrem os dobramentos, a formação de montanhas. O que é muito importante para a gente é lembrar que no país, no Brasil, não tem dobramentos modernos. O Brasil não tem cadeias montanhosas. Por quê? Porque o Brasil está no centro da placa sul-americana. Dobramentos modernos ou cadeias montanhosas, elas são formadas aqui, ó, no limite entre duas placas. Tá vendo essa linha azul clara aí? É a delimitação das placas. As grandes cadeias montanhosas ocorrem no encontro entre duas placas convergentes. Se vocês repararem aí na imagem, eu vou até apagar para ficar melhor. Se vocês repararem aí na imagem, tem duas setas verdes aqui, ó. Duas setas verdes, indicando que elas estão indo na mesma direção. A placa sul-americana e a placa de Nazca. Elas estão realizando um movimento convergente. Com esse movimento, eles acabaram formando a grande Cordilheira dos Andes, mas no limite entre placas. Como o Brasil está no centro, esses dobramentos modernos não chegam até aqui. Dobramentos modernos são montanhas que estão se formando atualmente, tá? E a prova 10 ela já perguntou justamente isso. Qual é o tipo de relevo que não é encontrado no Brasil? Nós não temos cadeias montanhosas, porque o Brasil, como fica no centro da placa sul-americana, esses dobramentos que estão se formando atualmente entre a placa de Nazca e a placa sul-americana não chegam no nosso país. Voltando. Essas placas podem realizar movimentos divergentes. Movimento divergente é quando as placas vão em direções opostas. E é o que está acontecendo aí, ó. Duas placas se afastando. E como que forma um novo relevo assim? Com duas placas se afastando, o magma que está aqui, ó, no manto da Terra, o magma sobe, aflora, entra em contato com a água do mar e vira uma rocha embaixo do mar, uma rocha submersa. Só que ao longo de milhares e milhares de anos, essas placas se separando, o magma subindo e solidificando, esse processo ao longo de milhares de anos acaba gerando ilhas vulcânicas. A rocha vai subindo, subindo, subindo até chegar na superfície, formando ilhas vulcânicas. Nós temos ilhas vulcânicas no país, tá? Fernando de Noronha é um exemplo. Outro movimento que as placas podem realizar é o movimento transformante. Movimento transformante também é um movimento horizontal, se vocês perceberem aí, ó, as placas estão deitadas, tá? É um movimento horizontal, só que elas deslizam lateralmente, uma sobre a outra, elas deslizam lateralmente. O maior exemplo disso que nós temos é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. E quando isso ocorre, acaba gerando grande terremoto, abalo sísmico, formando novos relevos. Com esse abalo, o relevo acaba sendo formado. Tranquilo? Agora, além desses três, nós temos um outro movimento, que é o movimento epirogenético. Mas foi o que eu coloquei aqui, antes de falar da epirogênese, só para fechar. Movimento convergente, o encontro entre duas placas, tá? Formando dobramentos, montanhas. O Brasil não tem dobramento moderno. O que nós temos são dobramentos antigos, montanhas antigas que se formaram quando o Brasil era colado com a África. Nós temos dobramentos antigos, mas dobramento moderno, cadeia montanhosa, não. Movimento divergente quando as placas se separam, tá? Vale lembrar também, para não deixar passar batido, sobre esse movimento divergente aí, ó. Tá vendo essas duas setas aqui? Elas estão se separando, indo em direções opostas. É o movimento divergente. Nós temos um relevo embaixo do mar, justamente aí, nessa área onde as placas estão se separando. Como eu disse, as placas se separam, o magma sobe, solidifica,
e vai virando uma montanha embaixo do mar, até subir e chegar à superfície. Essa montanha, entre aspas, embaixo do mar, essa grande coluna de montanhas embaixo do mar, nós chamamos de dorsal. E entre a placa sul-americana e a placa africana, justamente aqui, ó, nós temos uma dorsal chamada dorsal mesoatlântica, tá? Dorsal mesoatlântica. Uma montanha embaixo do mar, no meio do Oceano Atlântico, entre a placa sul-americana e a placa africana, formada justamente pelo movimento divergente. Show de bola? Voltando aqui, ó. Movimento transformante, como eu disse, as placas deslizam lateralmente. O maior exemplo é a falha de San Andreas. Agora, o que importa mais para a gente é isso aqui, ó. Epirogênese. Está no livro do edital e a prova pode cobrar. Epirogênese é um movimento vertical da placa. Porque até então a gente estava falando de movimentos horizontais, placas deitadas se mexendo, mas horizontalmente. Epirogênese é o movimento vertical da placa. E o que acontece é isso daqui, ó. Você tem a placa tectônica, beleza? A crosta terrestre. O manto é muito quente. Embaixo dessa placa nós temos o manto. E o manto é muito quente. Calor gera pressão. E essa pressão quer sair. Então, de vez em quando, ela não encontra o limite entre as placas para aliviar a sua tensão, a sua pressão. Então, ela começa a bater na placa por baixo. E aí, com isso, e ao longo do tempo, essa placa começa a subir verticalmente, formando alguns relevos, alguns dobramentos. Alguns dobramentos aqui do Brasil foram formados justamente por essa pressão vertical da placa, por essa epirogênese. E foi o que eu coloquei aqui, ó. Essa epirogênese, esse movimento vertical, provocou o soerguimento. Soerguimento é subida, tá? Existe o soerguimento e o afundamento. A epirogênese formou o soerguimento da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, dois relevos cobrados pela prova da ESE, bastante, tá? Serra do Mar é uma serra que pega a região sudeste principalmente e uma pequena parcela do sul. E a Serra da Mantiqueira é uma serra que fica entre três estados. Já foi cobrado na prova da ESA várias vezes. A Serra da Mantiqueira fica entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Anota aí depois, tranquilo? Então, ó, a epirogênese, esse soerguimento formou Serra do Mar, ou Serra, vamos botar Serra da Mantiqueira aqui primeiro, ó, Serra da Mantiqueira. Esse afundamento aqui, que eu coloquei, esse vale, é o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, esse vale aqui, ó, o Vale do Paraíba cai na prova da ESA direto. É onde você tem, por exemplo, a CSN. O Vale do Paraíba também foi formado pela epirogênese, mas pelo afundamento. Duas partes subiram, uma a Serra do Mar e a outra a Serra da Mantiqueira, e a parte que desceu, o Vale do Paraíba. Tem que lembrar que o Vale do Paraíba fica entre essas duas serras. Inclusive, tem um rio que passa no Vale do Paraíba, que é o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul fica entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira também. Show de bola? Formados aí pela epirogênese. Vamos lá, continuando. Aí é só uma imagem para falar da epirogênese positiva, que é o relevo que sobe, Serra do Mar e Mantiqueira, dobramentos formados pela epirogênese aqui, só que são dobramentos antigos, tá? E nós temos também a epirogênese negativa, o relevo que desce. Tem que lembrar do Vale do Paraíba. Ainda sobre os agentes endógenos, eu já trabalhei o tectonismo, a movimentação das placas. Agora, o vulcanismo também é um agente interno. O vulcanismo forma derrames basálticos. Quando o vulcão entra em atividade, nós falamos que o vulcão expeliu basalto, os derrames basálticos. E a prova 10 uma vez perguntou, no Brasil, o maior derrame basáltico, as maiores atividades vulcânicas ocorreram em qual região? Região Sul, tá? A região Sul é a região marcada por esses derrames basálticos, por essas intensas atividades vulcânicas. Inclusive forma uma rocha, que é a rocha basáltica.
E a decomposição dessa rocha basáltica forma um dos solos mais férteis do país, que é o solo de terra roxa, tá? Como relevos formados pela atividade vulcânica, nós temos Fernando de Noronha, que é um distrito estadual de Pernambuco. Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica. E Atol das Rocas, uma ilha que pertence ao estado do Rio Grande do Norte. Dois grandes exemplos aí de relevos formados pelo vulcanismo aqui no país. Agora, em relação ao abalo sísmico. Abalo sísmico é o terremoto ou o alívio da tensão geológica. Geralmente, os alunos pensam que o Brasil não tem terremoto, tá? Quando eu pergunto, o Brasil tem terremoto? A maioria, não, o Brasil não tem terremoto. Toma cuidado com isso, pelo amor de Deus. O Brasil tem terremoto. E são centenas de terremotos por ano no país. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós não conseguimos perceber esse abalo sísmico, esse terremoto. Mas tem, tá? E por dois motivos básicos. Primeiro motivo, geralmente o terremoto ocorre no encontro entre duas placas. Deixa eu apagar essa imagem aqui novamente. Geralmente o terremoto ocorre no limite entre duas placas, tá? Novamente eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Aqui é o limite da placa. Duas placas se esbarram, como elas são gigantescas, acabam gerando um grande terremoto logo ali no contato. As áreas que ficam nesse contato, nesse encontro entre as placas tectônicas, acabam sofrendo mais. Essas áreas recebem um abalo sísmico de maior magnitude. Agora, esse abalo sísmico consegue chegar no país, só que chega muito fraco. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma água, um lago. A água do lago está parada, está calma. Você pega uma pedra e joga no lago. Aonde a pedra cair, a onda é maior. Só que essa onda ela vai se espalhando e conforme ela se espalha, ela vai perdendo força. Isso também ocorre com terremoto. No contato entre duas placas, esse terremoto é maior. Só que a onda sísmica se espalha, mas perde força. Quando essa onda chega no Brasil, chega fraca, na maioria das vezes nós não conseguimos perceber. Então, esse é um dos motivos do Brasil ter terremoto. Tem fraco, mas tem. E um outro motivo é que no meio da placa tectônica, no meio da placa onde o Brasil está, nós temos algumas rachaduras, alguns falhamentos. E são por esses falhamentos, por essas rachaduras que ficam no meio da placa, que de vez em quando você tem tremor, tem terremoto. Beleza? Inclusive tem uma informaçãozinha nova aqui, ó, do livro do edital novo, que diz o seguinte: o estado do Mato Grosso, lá no Centro-Oeste, é o estado que registrou o maior tremor no Brasil. O maior terremoto no Brasil, na década de 50, foi registrado no estado do Mato Grosso. Agora, nós temos algumas rachaduras, como eu disse, algumas falhas, algumas rachaduras no meio da placa, e por essas rachaduras você tem terremoto. Nós temos uma rachadura gigantesca no país, tá? Muito grande, que vai do Ceará até o Mato Grosso do Sul. Essa rachadura, essa falha tectônica que corta o território brasileiro, recebe o nome. E eu coloquei aqui, ó, lineamento transbrasiliano. O lineamento transbrasiliano é uma grande falha tectônica, uma grande rachadura no meio da placa que vai do Ceará ao Mato Grosso do Sul. E é nessa falha tectônica, é nesse lineamento transbrasiliano, onde você tem os maiores registros sísmicos do país. É nessa rachadura onde o terremoto acaba alcançando maior magnitude. Beleza? Essa informação não tinha no livro antigo e agora tem. A prova da ESA pode perguntar justamente isso, que é o lineamento transbrasiliano. É essa falha tectônica que corta do Ceará ao Mato Grosso do Sul. E é nesse lineamento onde ocorrem os maiores abalos sísmicos do país. Então fica muito ligado aí. E aqui nós fechamos os agentes endógenos, internos. Nós vimos como que esses agentes formam novos relevos. Tem uma imagem aí, ó, só para falar sobre
as ilhas vulcânicas, como que elas se formam, tá? Ao longo de milhares e milhares de anos. O magma, ele vai aflorando no fundo do mar, vira uma rocha. Só que o tempo vai passando, as atividades vulcânicas embaixo do mar vão ocorrendo e essa rocha vai aumentando até chegar na superfície, formando aí ilhas vulcânicas. E como eu disse, Fernando de Noronha é um exemplo de ilhas vulcânicas. Tranquilo? De ilha vulcânica, no caso. Agora, rapidinho para fechar, sobre os agentes externos. Agentes externos são as forças que estão fora da camada interna do planeta. São forças visíveis. Agentes externos pode cair na sua prova também como agentes exógenos. E a função deles é esculpir o relevo, desgastar o relevo que foi formado pelas forças internas. Quais são esses agentes externos? Nós temos 3 e também caiu na prova da ESA. Agentes externos são intemperismo, erosão e sedimentação. Galera, intemperismo é a mesma coisa que desgaste, tá? É o intemperismo das rochas, é o desgaste das rochas, beleza? Agora, esse intemperismo, o desgaste das rochas, ela pode ocorrer basicamente de 3 formas. Nós temos o intemperismo químico, físico e biológico. Intemperismo químico é a atuação da água da chuva. A água da chuva ela vai corroendo o relevo ao longo do tempo, e aí nós falamos que é um intemperismo químico. Tranquilo? Agora, de todos os intemperismos que atuam no país, o principal intemperismo é o intemperismo químico. Por isso que eu coloquei aqui, ó, principal do Brasil. Aqui no Brasil nós temos climas chuvosos. Boa parte do território brasileiro chove constantemente. Então esse intemperismo químico, essa corrosão química das rochas pela água da chuva ocorre com maior magnitude e intensidade, é o principal do Brasil. Quanto maior a umidade do local, maior é o desgaste das rochas. É por isso que nós falamos que lá na Caatinga o solo é um solo pedregoso, porque como chove pouco naquela região, as rochas não sofreram muito desgaste, beleza? Em temperismo físico, você vai lembrar do vento e do sol. O vento agindo sobre a rocha provoca desgaste. O vento vai batendo na rocha, ao longo do tempo vai desgastando aquela rocha, beleza? Agora, como que o sol desgasta uma rocha? Por incrível que pareça, de dia a rocha ela está um pouquinho maior do que à noite. É claro que você não vai, meu Deus, cresceu demais, eu não estou nem vendo o sol. Não, relaxa, não dá para a gente ver, mas de dia a rocha ela está um pouquinho maior. O que acontece é que com o calor do sol, a rocha ela dilata. É a mesma coisa se você deixar o seu chinelo no sol o dia inteiro. Deixou no sol por 2 horas. Quando você vai calçar o chinelo, você vai perceber que a borracha está mais macia, porque a borracha dilatou. A mesma coisa acontece com a rocha. À noite, o calor vai indo embora e a rocha contrai, ela diminui. Essa dilatação e contração das rochas ao longo de milhares de anos acaba formando algumas rachaduras. E são por essas rachaduras que o sedimento, que a areia vai saindo lentamente e a rocha vai sendo desgastada, tá? Então falou de intemperismo físico, lembra do vento e do sol. E no Brasil, a região que tem muito sol e venta muito, sertão nordestino. Falou do intemperismo físico, lembra do sertão. E o intemperismo biológico é a decomposição das rochas, é o desgaste, né, das rochas pelos seres vivos. O ser humano tem capacidade de degradar a rocha, os animais, as plantas, os fungos, os seres vivos, beleza? Agora, quando o ser humano, quando o homem, tá? Melhor falar ser humano, né? Quando o ser humano ele modifica o relevo, nós falamos que esse relevo que foi modificado pela ação humana, pela ação antrópica. A ação antrópica, galera, é a mesma coisa que a ação humana, tá? É quando o homem modifica. O relevo que é transformado, modificado pela ação humana, nós chamamos de relevos tecnogênicos. Quer ver um exemplo de relevos tecnogênicos? Serra dos Carajás.
A Serra dos Carajás era uma serra, era um morro, que foi removido pela busca, pela busca do ouro, né? Foi removido o morro e virou um lago. Aquele relevo foi modificado pelo homem. Aquele relevo é um relevo tecnogênico. Aqui no Rio de Janeiro nós temos Aterro do Flamengo, é uma área que foi aterrada, né? Jogaram areia, sedimento para aterrar, nivelar o relevo. É um relevo tecnogênico. Nós falamos das ilhas, né, em Dubai, aquelas ilhas que são construídas pela ação humana, pela ação antrópica, são relevos tecnogênicos. Conteúdo novo aí do edital também. Erosão, galera, é a mesma coisa que transporte. Geralmente, quando a gente está no colégio, tudo é erosão, né? Desgaste é erosão, transporte é erosão, tudo é erosão. Mas agora toma cuidado. Desgaste da rocha. Primeiro, a rocha sofre desgaste, né? Ela sofre intemperismo. A areia, ela vai sair da parte mais alta da rocha e vai cair na parte mais baixa do relevo. Esse transporte da parte mais alta para a parte mais baixa é a erosão. Erosão é perda de sedimento, perda de areia. Transporte da areia de um lugar para o outro. Erosão. E a sedimentação é o último estágio. Sedimentação é o acúmulo desse sedimento, dessa areia, nas partes mais baixas do relevo. Sedimentação. Show de bola? Então é todo um processo. Desgaste, transporte e acúmulo. Intemperismo, erosão e sedimentação. Belezinha? Galera, eu vou parando por aqui. Falei bastante, deu para a gente trabalhar legal os agentes internos e externos. Na próxima aula a gente começa a falar da estrutura geológica do Brasil, dos escudos cristalinos e bacias sedimentares. Eu vou ficando por aqui. Beijos, abraços e até a próxima aula. Fui!